na aula 4 e 6, vocês estudaram um pouco sobre o humanismo e a importância que o homem passou a ter na sociedade ou no planeta a partir desse período. Mas não podemos falar do humanismo, ou seja, da importância que o homem teve, sem falarmos sobre o renascimento. O que é renascimento? Quando nós falamos renascimento, nós estamos falando de algo que já existiu. Então, para nós falarmos do humanismo e da importância que o homem teve a partir do século XVI, nós vamos falar sobre a Itália. A Itália, ela foi o berço da civilização da antiguidade. Vocês lembram quando vocês estudaram lá o Império Romano? Vocês lembram que a Itália ocupou o papel de destaque, ou seja, a Roma ocupou o papel de destaque. Então, lá no século XIV, a Roma, ou seja, a Itália, ela era o berço da civilização, onde se concentravam os grandes pensadores, os grandes renascentistas. E quem eram esses renascentistas? Eram aquelas pessoas que se ocupavam da literatura, da pintura, da escultura. Então, quando nós falamos de renascimento, nós estamos falando das civilizações da antiguidade, ou seja, nós estamos falando de Roma. Então, lá na antiguidade, Roma ocupou o papel de destaque, por quê? Além de ser o berço da civilização, era onde viviam os grandes pensadores, ou seja, os grandes intelectuais que eu falei para vocês anteriormente. Então, quando nós falamos do renascimento, nós falamos do humanismo, nós vamos falar de algumas palavras que serão muito interessantes para vocês durante essa aula, que é a aula 7 a 9. Vamos falar de algumas palavras que são o renascimento, como eu acabei de falar para vocês, sobre o destaque da arte, da literatura e da escultura na Grécia ou na Roma Antiga. Vamos falar do antropocentrismo. Professora, mas o que quer dizer essa palavra antropocentrismo? Antropocentrismo, eu estou falando do homem como centro de tudo. Porque na Idade Média, nós tínhamos o teocentrismo. Tudo girava em torno da religião ou de Deus. No antropocentrismo, nós vamos falar sobre o papel que o homem ocupa de destaque na sociedade. Então, o homem passa a ser o centro. Nós vamos falar do otimismo. O que é? Professor, o que são essas palavras? Otimismo é quando as pessoas acreditam que todas as soluções ou todos os problemas podem ser resolvidos através de quê? Da tentativa, ou seja, da ciência. Nós vamos falar do racionalismo. O que é racionalismo? O homem passa a viver da razão, da ciência. A Igreja Católica, ela deixa de ocupar aquele papel de destaque, ou seja, de referência. Então, a Igreja Católica, ela não tem mais aquele papel de referência e nem a religião é a principal referência. O humanismo, como vocês já viram lá na aula 4 e 6, nós estamos falando do papel que o homem passa a ocupar na sociedade. E do classicismo. O que era esse classicismo? Eu acabei de falar para vocês anteriormente, é quando nós vamos pegar a Itália, que era o centro de referência da antiguidade, onde, segundo os historiadores, existiam os grandes pensadores, que, como eu falei anteriormente, que eram os intelectuais, os escultores e os pintores. Alguém de vocês já viram falar de Leonardo da Vinci? Alguém de vocês já viu uma imagem do homem que ele está de braços abertos e parece que ele tem vários braços? Então, quando nós falamos sobre o humanismo, nós estamos falando dessa importância que a ciência, ou que a literatura, ou que a escultura passa a ocupar dentro da sociedade. Então, humanismo, renascimento, antropocentrismo, racionalismo, nós estamos falando que a ciência, o homem, eles passam a ocupar papel de destaque na sociedade. E que a religião, ou a Igreja Católica, ela perde esse papel de destaque que ela ocupou durante toda a Idade Média. Então, humanismo, racionalismo, renascentista ou renascimento, nós estamos falando das mudanças que vão ocorrer na sociedade
a partir do século XIV, que vão se concretizando a partir do século XVI. Eu não sei se vocês já ouviram falar de um livro chamado O Pequeno Príncipe. Esse livro, ele foi escrito pelo Maquiavel. Professor, mas quem é Maquiavel? Isso aí vocês vão descobrir nas próximas aulas.